356º dia. Miqueias 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Miqueias, da cidade de Moresete. Miqueias teve estas visões a respeito das cidades de Samaria e de Jerusalém durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias na terra de Judá. O julgamento de Samaria. Escutem, todos os povos, prestem atenção, todos os moradores da terra. O Senhor vai ser testemunha contra vocês. Do seu templo no céu ele falará. Ele descerá do lugar onde mora e caminhará sobre as montanhas. Debaixo dos seus pés, as montanhas se desfazem, são como cera que se derrete no fogo. Os vales se abrem como se uma enchente os cortasse ao meio. Tudo isso acontecerá porque o povo de Israel pecou e se revoltou contra Deus. Quem é culpado da revolta de Israel? É o povo de Samaria. E quem é responsável por haver santuários pagãos em Judá? É o povo de Jerusalém. Por isso, o Senhor diz: eu farei com que a cidade de Samaria vire um montão de ruínas em campo aberto. Farei com que seja um lugar para a plantação de uvas. Farei com que as pedras da cidade rolem monte abaixo e que os alicerces das casas de Samaria fiquem aparecendo. Todas as imagens serão destruídas. Toda a riqueza conseguida à custa das prostitutas dos seus templos pagãos será queimada e todos os ídolos virarão um monte de ruínas. Tudo o que foi comprado com o dinheiro das prostitutas será usado para pagar as prostitutas em outros templos pagãos. Os inimigos chegam perto de Jerusalém. Por isso eu choro e grito de dor, e em sinal de tristeza ando descalço e nu, uivando como uma raposa e soltando gritos de dor como uma avestruz. Pois os ferimentos do povo de Samaria não podem ser curados. A destruição já atingiu Judá e está perto de Jerusalém, onde vive o meu povo. Não contem em Gate a nossa derrota, nem comecem a chorar. Povo de Bet-Leafra, role no chão em sinal de desespero. Moradores de Safir, vão nus e envergonhados para o cativeiro. Os que vivem em Zaanã não devem sair da cidade. Quando ouvirem o povo de Bet-Ezer chorar, vocês saberão que eles não os podem ajudar. Os que moram em Marote esperam ansiosos por socorro, pois o Senhor fez a desgraça chegar bem perto de Jerusalém. Moradores de Laquis, atrelem os cavalos aos carros. Vocês fizeram o mesmo que os israelitas, isto é, levaram o povo de Jerusalém ao pecado. Portanto, povo de Judá, diga adeus à cidade de Morosete-Gate. O povo da cidade de Axibe será uma armadilha para os reis de Israel. O Senhor Deus diz: vou entregar a cidade de Maressa nas mãos do inimigo, e as autoridades de Israel irão se esconder na caverna que fica perto da cidade de Adulã. Povo de Judá, corte os cabelos e rape a cabeça em sinal de tristeza, pois os seus filhos queridos serão levados como prisioneiros para longe da sua pátria. Miqueias 2. O castigo dos que exploram os pobres. Ai daqueles que antes de se levantarem de manhã já fazem planos para explorar e maltratar os outros, e logo que se levantam fazem o que querem, pois são poderosos. Quando querem terrenos ou casas, eles os tomam, maltratam os outros e não respeitam a família nem a propriedade de ninguém. Por isso, o Senhor diz:
vou fazer a desgraça cair sobre vocês, e vocês não escaparão. Será um tempo de sofrimento, e vocês não andarão mais tão cheios de orgulho. Quando aquele dia chegar, outros vão inventar um provérbio a respeito de vocês e cantarão esta canção triste: estamos completamente arruinados. O Senhor tirou a nossa terra, Ele tirou o que era nosso e deu aos que nos conquistaram. Portanto, quando a terra prometida for repartida de novo entre o povo do Senhor Deus, nenhum de vocês receberá nenhuma parte dela. O povo me diz: pare com essas profecias, não diga isso. Não é possível que Deus faça a desgraça cair sobre a gente. Será que o povo de Israel está amaldiçoado? Será que o Senhor está irritado? É assim que ele age? O Senhor Deus diz: de fato, as minhas palavras fazem bem aos que são bons, mas vocês, como se fossem inimigos, atacaram o meu povo. Os homens voltam da guerra pensando que estão sãos e salvos, mas vocês roubam as suas roupas. Vocês expulsam dos seus lares queridos as mulheres do meu povo, e assim os filhos delas perdem para sempre as bênçãos que prometi. Saiam daqui, vão embora, pois não é este o lugar onde vocês vão descansar em paz. Aqui há tanta gente desonesta e sem vergonha que a destruição vai ser total. O profeta que essa gente prefere é aquele que anda pregando mentiras e falsidades, prometendo vinho e cerveja para todos. Deus promete salvar o povo. O Senhor diz ao povo de Israel: eu reunirei todos vocês que restarem e os trarei de volta para a terra prometida, como o pastor leva as ovelhas para o pasto ou as recolhe do curral. E mais uma vez as cidades do país ficarão movimentadas e cheias de gente. Deus abrirá caminho para o seu povo e eles sairão livres pelos portões da cidade. O Rei, o Senhor, irá na frente e todos o seguirão. Miqueias 3. Mensagem contra as autoridades e os profetas. Escutem, líderes e autoridades de Israel. Vocês deviam praticar a justiça e, no entanto, odeiam o bem e amam o mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os ossos e cortam a carne em pedaços, como se faz com a carne que vai ser cozinhada. Virá o dia em que vocês clamarão ao Senhor Deus, mas Ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal e por isso Ele não ouvirá suas orações. Os profetas enganam o povo. Para os que lhes pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. O Senhor diz a esses profetas: em vez de visões, vocês terão a escuridão, e em vez de revelações, haverá somente trevas para vocês. A luz do dia vai desaparecer para vocês, e a escuridão da noite cairá sobre vocês. Os adivinhos e os que dizem o que vai acontecer no futuro passarão vergonha, não receberão resposta de Deus e por isso ficarão desmoralizados. Mas quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Escutem, líderes e autoridades de Israel, vocês odeiam o que é bom e torcem a justiça. Vocês estão construindo Jerusalém, a cidade santa, sobre um alicerce de injustiças e de crimes de sangue. As autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro
para torcer a justiça. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei e os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Mas mesmo assim, eles afirmam que recebem a ajuda de Deus. Eles dizem: nenhum mal vai acontecer, porque o Senhor está do nosso lado. Portanto, por causa de vocês, Jerusalém vai virar um montão de pedras. O Monte Sião vai ser arado como um campo, e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. Miqueias 4. O reinado de paz de Deus, o Senhor. No futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos, ficando acima de todos os montes. Todas as nações irão correndo para lá, e esses povos dirão: vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer, e nós andaremos nos seus caminhos. Pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém, é do Monte Sião que ele fala ao seu povo. Ele será juiz entre muitos povos e decidirá questões entre grandes nações distantes. Os povos transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão novamente para batalhas. Todos viverão seguros e cada um descansará calmamente debaixo das suas figueiras e das suas parreiras. Esta é a promessa do Senhor Todo-Poderoso. As outras nações adoram e obedecem aos seus deuses, mas quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nós o adoraremos e lhe obedeceremos para sempre. Deus salvará o seu povo. O Senhor Deus diz: virá o dia em que eu reunirei aqueles que sofrem, todos os que eu castiguei, quando os expulsei da sua pátria. Trarei de volta dos países distantes todos os que estiverem vivos, e farei deles uma nação poderosa. Eu, o Senhor, reinarei no Monte Sião, e daquele tempo em diante para sempre, eles serão novamente o meu povo. E Jerusalém, o lugar de onde eu, como pastor de ovelhas, olho e cuido do meu povo, voltará a ser a capital do país, a cidade mais importante de Israel. Jerusalém, por que é que você está chorando como uma mulher que está com dores de parto? Será que é porque você não tem rei e os seus conselheiros morreram? Jerusalém, torça-se de dor e grite como uma mulher que está dando à luz, pois os seus moradores vão sair e morar nos campos e depois irão até a Babilônia. Mas o Senhor os salvará e os livrará do poder dos inimigos. Muitas nações se reuniram para atacar Jerusalém. Essa gente diz: Jerusalém deve ser destruída e profanada. Mas eles não sabem o que o Senhor está pensando e planejando. Não sabem que ele os reuniu para os castigar, como se ajuntam as espigas para pisá-las e separar o trigo da palha. O Senhor Deus diz: povo de Jerusalém, levante-se e ataque os inimigos. Eu darei a vocês a força de um touro, com chifres de ferro e cascos de bronze. Vocês destruirão muitos povos e oferecerão a mim, o Senhor do mundo inteiro, as riquezas que eles conquistaram pela força. Apocalipse 13. Os dois monstros. Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e nomes que eram blasfêmias escritos nas cabeças. O monstro que vi
parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso e a sua boca era como a de um leão. E ao monstro o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que, desde antes da criação do mundo, têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isto. Quem tem de ser preso será preso. Quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro. Na sua presença, forçava a terra e todos os que moravam nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Esse segundo monstro fez coisas espantosas, fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas, e enganou todos os povos da terra, por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra a um outro monstro que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666.